Acabei de coletar pólen aqui, ó, do Anthurium luxurians. Esse carinha aqui, no caso, ele está em uma das estufas verticais, só que a inflorescência não mofou. Normalmente são as inflorescências menorzinhas que acabam pegando muita umidade e mofam. Essa inflorescência está com um tamanho relativamente bom, não é ainda o máximo aí que chega uma inflorescência de um Anthurium luxurians, tamanho médio, por assim dizer. Foi a primeira coleta aqui e recolhi bastante pólen, tá? Uma característica interessante para a gente saber é que algumas espécies é melhor ser doador de pólen do que ser receptor, né? A matriz. Por quê? Porque, por exemplo, se eu pegasse essa inflorescência na fase feminina, antese feminina, com as gotículas, e aplicasse um pólen aqui, um pólen aí de um Papillilaminum, sei lá, só para exemplificar, a frutificação, a fase de frutificação no luxurians, por exemplo, demora bastante, muito mais tempo, sei lá, 3 vezes mais tempo do que, por exemplo, se eu fizesse ao contrário, pegasse pólen do luxurians e aplicasse no Papillilaminum. Em termos práticos de variabilidade genética, de um ser pai, outro ser mãe e vice-versa, você não vai ter muita alteração nos filhotes, tá? No geral, a diferença de um ser pai e outro ser mãe, ou vice-versa, na situação aí de características estéticas das sementes, ou melhor, das plântulas, né, dos filhotes, é muito sutil, tá? Pelo menos em 80 a 90% aí dos híbridos que eu já vi, mais adultos inclusive, geração de híbridos, quando você tem esse cruzamento, a diferença costuma ser sutil, não costuma ser muito grande não. Mas, de qualquer forma, vale o teste. Na situação aqui, eu realmente esperei ele gerar pólen, o Anthurium luxurians, porque eu sei dessa demora. A exemplo, então, do Anthurium radicans x luxurians também, que eu estou com uma inflorescência em fase de frutificação e é muito mais demorado, mas muito mesmo, tá? E, supostamente, em termos de resultados práticos, não vai garantir híbridos muito diferentes se a gente escolher pai ou mãe ou inverter. Agora eu tenho aqui esses frasquinhos de vidro que são utilizados para química, né? O Gabriel que me forneceu alguns deles. Para falar a verdade, eu estou utilizando mais do que ele mesmo. E eu vou organizar com pincel esse pólen. É uma canaletinha de papel alumínio que eu dobrei aqui em 2 vezes para fazer essa canaleta. A coleta eu realizei com pincel, né, na inflorescência. E agora aqui, ó, eu vou arrumando o pólen desse jeito aqui. Organizando aqui na canaletinha de papel alumínio para despejar no potinho. Você pode deixar no próprio papel alumínio e embrulhar bem com plástico filme. Fazer um quadradinho aqui com o próprio papel alumínio, dobrar, fechar bem e depois envolver com plástico filme, porque a ideia, basicamente, antes de congelar, a gente está fazendo aqui um procedimento para o congelamento, é o que? É não molhar, não pegar umidade, não mofar e, consequentemente, não estragar. Muito provavelmente amanhã ou depois vai dar para coletar mais um pouco, até a espádice parar de produzir pólen. É a primeira vez que o luxurians, especificamente, me gera pólen, tá? Eu vou tampar aqui com uma rolinha, já vem no kitzinho. No meu caso aqui eu coloco o nome só para lembrar. No vidro normalmente não marca muito bem, mas dá para ter uma ideia. Luxurians, hoje é dia 12/6.
Eu vou mostrar para vocês aqui um teste que eu realmente fiz a partir de pólen congelado. O pólen na ocasião estava congelado há 3 meses. No caso aqui, o doador de pólen, o pai, foi esse carinha aqui. Ele foi escolhido a dedo pelo William Rotolante, na ocasião, no começo de 2023, quando eu estive lá na Flórida, né? Eu visitei a Silver Chrome Gardens. E na situação, uma parceria com a Tesula, né? Mas saiu direto da estufa do William lá, da SKG. Como vocês podem ver, é um Papililaminum, é um aperfeiçoamento genético entre 2 RAs. Ele é bem diferenciado na sua coloração, na folha de expansão. Ele está aqui já numa fase meio que final de expansão. Chegou a gerar uma inflorescência aqui. Entrou na fase de frutificação, contudo vai abortar aqui, como a gente pode ver, tá? Às vezes acontece esse tipo de situação. Não vai para frente nesse caso não, tá? Tá bem visível já, tá bem amarelado. E na situação aqui, muito provavelmente, foi por causa da inversão climática, inversão térmica. Foi bem intensa nos últimos tempos. E quando às vezes a gente tem um volume menor de frutos, ou seja, de florezinhas aqui, que polinizaram efetivamente, em relação à totalidade da espádice, corre o risco maior de perda, tá? Se as flores da totalidade da espádice tivessem polinizado, muito provavelmente a incidência de perda seria menor. Isso é uma estatística aí que eu já tenho notado há um tempo. E aí que uma inflorescência anterior a esta aqui, eu fiz a coleta do pólen, retirei e deixei congelado. A gente está falando aí há mais de 5 meses, sendo que o pólen da coleta em questão, não deste carinha, mas do carinha exato anterior, ficou no congelador por 3 meses, no mesmo tubinho de vidro aí que vocês notaram do Luxurians. 3 meses congelado. E eu vou dizer que foi a aplicação, o teste, cujo pólen congelado ficou mais tempo aí no congelador, tá? 3 meses. E aí tinha aquela questão, né? Tem essa questão. Quanto tempo um pólen fica ativo aí, congelado, depois de congelado? No caso, então, do Anthurium papililaminum RA8XRA5 Tesula, depois de 3 meses eu passei para este indivíduo, na fase feminina aqui, na ocasião. Este indivíduo é um Anthurium dresleri, aquela variação que assemelha um pouco mais ao indivíduo que a Enid costuma aí propagar de tempos em tempos, Enid da NSA Tropicals, tá? É um indivíduo aqui específico, por natureza genética, que sofre bastante com baixa umidade. Dentro da estufa úmida, ele estava indo muito bem, contudo, na hora que eu tirei, vejam só o estado. Aqui a gente tem um pouco da presença de resquícios aqui do tango, naquele período lá que ele ficou com um problema no estômago, no fígado, e ele devorou aí um volume relativo de pontas das plantas, quando não as folhas inteiras. E aí então o que acontece? 3 meses depois de pólen congelado, esse carinha estava na fase feminina, antese feminina, estava cheio de gotícula, a antese feminina aparentemente estava bastante fértil, e aí tirei o pólen deste carinha do congelador, naquele frasquinho, peguei exatamente a mesma calhazinha, joguei lá um pouco de pólen, peguei o pincel e pincelei aqui, ó, essa espádice inteira, na situação de antese feminina há uns 2 meses atrás, tá certo? Apliquei um dia, tinha um resto de pólen do mesmo carinha, esse aqui.
apliquei um segundo dia e deixei. E aí eis que a gente já tem aqui, 2 meses depois, evidências aqui de pontos de frutificação. No caso, essa Spatz aqui tá a maior parte com pontos de frutificação. E esses pontos de frutificação, eles têm se desenvolvido dia após dia, tá? O que eu notei então? 3 meses depois, o pólen da variação aqui, desse aperfeiçoamento de RA8 com RA5, durou 3 meses. Eu levo comigo a ideia, embora eu não tenha aqui um volume de variedades de pólens congelados, de espécies ou híbridos distintos, que o pólen, a duração do pólen vai variar de espécie para espécie congelada, vai variar de variedade híbrida congelada, tá? Não é todos aí que tem essa durabilidade, ok? A gente vai ter que fazer aí inúmeros testes com o passar do tempo para falar, a espécie do Araucoianum durou aí 6 meses, do Papililaminum durou 3 meses, com algum resultado. Algum resultado porque se o pólen tivesse íntegro, fresco, graúdo, muito provavelmente a gente não ia ver essas falhas na polinização. Grande parte aqui, de uma maneira contínua, dessa Spatz ficaria com as protuberâncias um ao lado da outra, tá? A gente vê que tem umas falhas, tá? Entre um fruto e outro que está se desenvolvendo, os frutos são esses pontinhos mais protuberantes. Entre um fruto e outro, a gente tem falhas, a gente tem buracos, a gente tem brechas aí de flores que não captaram bem o pólen na situação. Esse tipo de falha, na minha visão, a partir das experiências que eu realizei aqui, é resultado já do tempo de duração do pólen aqui desse carinha. Ou seja, o pólen nesses 3 meses foi enfraquecendo. Alguns deles foram perdendo a função, né? Ficaram descartáveis e tal, e outros mantiveram-se ativos, a ponto de a gente conseguir realizar a polinização, tá? Então, na minha visão, neste início de teste aí, um pouco mais consistente, com evidências aí que eu estou trazendo a vocês, a gente consegue dizer então que pólen congelado sim funciona, que possivelmente a duração do pólen congelado vai variar de pólen para pólen, de espécie para espécie, de variedade para variedade, tá? Então não sei, 3 meses eu achei um tempo muito bom. Com o volume de plantas que eu tenho aqui em casa, é tempo suficiente para surgir alguma inflorescência aí de uma planta interessante que eu possa fazer o aproveitamento do pólen, no caso, Anthurium papililaminum, RA8X RA5 tesula. Aproveitando a situação aqui, vamos falar um pouco da intenção com este híbrido aqui, tá? O RA8X RA5 é uma muda bastante exclusiva em cultivo aqui no Brasil. Eu não sei quem mais tem, fora eu. Ele realmente entrega, este indivíduo especificamente, entrega colorações muito bonitas na fase de formação. Mesmo formada, ela fica com um tom meio azulado aqui, que lembra bastante azulado acinzentado do Anthurium dressleri Rio Guanche. Esse cara aqui, na minha visão, é um dos Anthurium dressleri, é uma das formas, né, morfotipos mais bonitos, embora este indivíduo tenha uma natureza bastante suscetível à mudança de umidade, a umidade mais baixa. Eu estou falando deste indivíduo assim porque eu tenho aí 3 ou 4 outros dressleri e nenhum deles sente tanto quanto este, mas também nenhum é tão bonito, embora vocês não consigam perceber direito a beleza dele aqui, porque ele está todo carcomido. É o cara que, na minha visão, é mais bonito, que entrega inclusive lâminas foliares mais escuras também, nesse tom de verde musgo, verde azulado. Essa aqui foi a última lâmina foliar
que eu tirei em expansão, que eu transicionei da estufa úmida para o balcão de polinização. Então ele manteve essa cor assim, essa tonalidade, como vocês podem observar, né? Mas carcomeu bastante também. A expectativa aí, você que já pesquisou híbridos de Dressleri com Papillilaminum, é uma mescla interessante, principalmente trazendo, revelando para a gente aí uma lâmina em expansão muito vistosa, muito contemplativa, né? Esse cara tem um vermelho muito intenso na expansão. Esse aqui tem um vermelho passando para o roxo, para o marrom muito intenso também. A gente vai ter, de certa forma, essa combinação. E aí, eles são relativamente parecidos. A gente vai ter aqui uma mistura de formação de nervuras. O Dressleri com uma nervura mais evidenciada, mais expressiva, mais forte. O Papillilaminum um pouco mais suave. Vamos ver aí a tonalidade que vai surgir dessa mescla deste carinha aqui com este carinha aqui, tá? De qualquer forma, o RA8 XRA5 tem a sua exclusividade aqui em cultivo no Brasil, então ter opções desse carinha, mesmo que híbrido aqui, para disseminar aí para a turma, não é uma má ideia, né? E muito provavelmente a gente vai ter aqui indivíduos filhotes, né? A partir de semente, bonitinhos, diferenciados. E aí é todo aquele processo de seleção aí que a gente meio que já falou bastante. Muito provavelmente eu vou liberar aqui algumas sementes antecipadas aí, vão ser poucas porque a gente vai ter pouco fruto aqui, para falar a verdade. Isso se vingar, né? Que ainda corre uma chance aí de perda. Outro ponto interessante para falar, em todo esse contexto de congelamento de pólen, produção de híbridos, escolha dos híbridos, o Anthurium Dressleri, a frutificação, o desenvolvimento dos frutos é bem rápido, tá? É tão rápido quanto Anthurium Papillilaminum. Quando a gente tem aqui variedades diferentes no mesmo microclima, no exato microclima, o tempo de desenvolvimento dos frutos também ajuda aí a caracterizar espécie ou híbrido, tá? Isso aí eu me refiro à parte de taxonomia, aspecto da botânica aí, que eu troco bastante figurinha com Marcos Nadruz. Formato do fruto, formato da semente, o tempo de frutificação de espécie para espécie ou variedade para variedade, tudo isso fica registrado aí em descrições para caracterizar espécies, tá? E um último ponto aqui que eu acho relevante comentar neste episódio dedicado à produção, criação de Anthuriums híbridos, design de híbridos, né? É o quê? Vocês podem perguntar, pô, Fly, você pegou uma matriz aqui que é hipersensível à variação de umidade, né? Eu tive que tirar esse cara da estufa úmida, porque senão essa inflorescência aqui ia mofar. Eu ia acabar perdendo e eu não ia conseguir fazer o híbrido com ele. E aí, para conseguir realizar isso, eu tive que judiar um pouquinho da planta, né? Ciente que ele ia sofrer. Você pegou então uma genética fraca, por assim dizer, né? E resolveu fazer híbrido dele. Não vai dar ruim? Pelo contrário, meus queridos. Primeiro aspecto, esse cara aqui já é um aperfeiçoamento genético. Por incrível que pareça, ele estava se desenvolvendo melhor no balcão que eu tenho intermitência de umidade, do que na estufa úmida. Começou no balcão, me apresentou lá um crescimento X, coloquei na estufa úmida, sentiu, ficou mais lento, tirei da estufa úmida, voltou a crescer melhor. Então, primeira coisa, esse cara já é um aperfeiçoamento genético de duas espécies iguais, morfotipos, ecótipos diferentes. E além disso, o híbrido por si só, já falei isso em alguns episódios, a tendência, percentual maior aqui, de que os filhos deste cruzamento sejam até mais fortes do que os próprios pais, tá? Tendência.
em relação a plantas híbridas. Então, essa característica de sensibilidade aqui, muito provavelmente vai reduzir bastante ou até mesmo se perder. Então eu priorizei aqui principalmente a mescla estética, as tintas, por assim dizer, tintas e texturas, e desprezei o quê? As qualidades aqui que de repente não são interessantes para a gente, porque a natureza híbrida vai trazer aí potencialmente, num percentual maior, indivíduos, sementinhas mais fortes, tá? Mais belas então, mesclando essas qualidades aqui e com certeza com potencial maior de suprimir essa característica ultrassensível da matriz em relação à alteração drástica de umidade, tá certo? Então foi isso, meus queridos colecionadores, cultivadores, horticultores. Este foi um episódio bastante focado aí na relação, nas variáveis possíveis aí quando o assunto é híbrido. Desde congelamento do pólen, um pouco do design de híbridos, um pouco de herança genética, tá certo? Vou ficando por aqui e a gente se fala em breve aí em um novo episódio aqui no Fly Channel. Valeu!